Boa tarde, povo. A lista de presença já está aí no chat, tá? Vou botar de novo. Eu vou começar logo. Eu sei que ainda estão faltando algumas pessoas. Não, pior que já tá. Tem bastante gente aqui já. O assunto de hoje ele é meio grande, tá? Meio comprido, tem muita coisa. E provavelmente eu não vou terminar o slide todo hoje, tá bom? Então, mas sem pressa, a gente vai com calma aqui. Tá? Cadê o meu apontador? Então, pessoal, um pouquinho de paciência. Hoje é bastante teoria, tá? Sendo que algumas coisas provavelmente vocês já conhecem. Talvez eu esteja apenas relembrando ou mostrando uma outra coisa nova, tá bom? Já estou gravando a aula, tá? Obrigado por lembrar. Então, a gente vai ver todos esses tópicos aqui, tá? Ciclo de vida, modelo cascata, modelo incremental, evolucionário, espiral e por aí vai, tá? Por isso que eu falei. Esses nomes aqui talvez vocês já estejam familiarizados com eles, né? Então, vamos iniciar. Então, a gente tem aqui modelo de ciclo de vida. Um modelo de ciclo de vida é uma representação abstrata de um processo de software, ok? Representa um processo sob uma determinada perspectiva. E aí a gente vai ter os principais modelos, né? Que é o em cascata, iterativo. Dentro do iterativo a gente tem o incremental, tem o espiral. Aí vai ter os evolucionários, que a gente tem o exploratório experimental, prototipação. E aí ainda vem o baseado em componentes. Tá? Então esses são os principais modelos, mas vale salientar que são os principais modelos antigos, né? Não, se bem que alguns aqui não são tão antigos. Mas o cascata, por exemplo, que a gente vai ver agora, vai ser um dos primeiros, né? Então tem essa pequena definição aqui do Somerville, ele bota esse texto. E eu grifei algumas partes, tá? Então, uma leitura rápida aqui. Para que o software seja desenvolvido de forma consistente, é preciso aliar boas práticas de engenharia de software com um robusto e eficiente processo de desenvolvimento. Aí vem, diferentes tipos de sistemas necessitam de diferentes processos de desenvolvimento. Ou seja, você não tem um modelo, pelo menos nós não conhecemos, nenhum modelo que seja uma bala de prata, que é o modelo que vai resolver todas as coisas, todos os problemas, ok? Então não existe isso, esse aqui é o meu modelo é melhor que o seu, o meu modelo que eu uso é muito mais eficiente, o meu modelo é o melhor. Não existe isso, depende do caso, depende do sistema, ok? Tem sistemas que um modelo vai ser melhor, tem sistema que o outro vai ser mais indicado. Então, por exemplo, um software de tempo real de uma aeronave deve ser completamente especificado antes do início do desenvolvimento, enquanto que um sistema de comércio eletrônico, a especificação e o desenvolvimento do software pode ser conduzidos paralelamente. Vejam que já são dois tipos muito diferentes de software, tá? E cada um a gente vai ter um modelo diferente. O uso de um processo de software inadequado pode reduzir a qualidade ou utilidade do produto de software. Lembra que eu falei que a palavra-chave aqui da engenharia de software como um todo é a qualidade? Então a gente pega logo no ponto aqui, tá? Se a gente usa um processo que não é adequado, a gente pode estar reduzindo a qualidade do nosso produto, tá? É certeza que vai reduzir? Não, tanto que ele bota aqui, pode reduzir. Ou pode acabar aumentando os custos de desenvolvimento. Okay? Então, esse fato leva as organizações que produzem software a usar processos de desenvolvimento que sejam eficientes e atendam plenamente suas necessidades. Tá? Coisa que pode não ser uma inteira verdade, tá bom? Principalmente em empresas pequenas. Empresas pequenas,
Normalmente eles não usam o melhor processo de software possível. Então, por que a gente utiliza um modelo de processo de software? Tá? Porque a gente padroniza o desenvolvimento de software, padronização dos artefatos, melhora a comunicação da equipe e, consequentemente, agrega qualidade ao software. Tá? Essa questão de padronizar é sempre interessante, a gente está padronizando as coisas. Eu perturbava muito vocês nas outras disciplinas para padronizar o código, né? Escreva sempre letra maiúscula, HTML é sempre com letra maiúscula, as propriedades tudo minúscula, tentar usar aspas, ou usar aspas duplas ou usa aspas simples, mas não use as duas ao mesmo tempo. Evitar ficar bagunçando as coisas. Padronização tem a ver com organização, né? Qualidade. Então, quando a gente padroniza o desenvolvimento do software, por exemplo, se eu digo aqui que a minha empresa usa Cascata, quem é de fora da empresa, que nunca trabalhou nessa empresa, e vê que eu uso Cascata, eles já sabem como é o meu modelo de desenvolvimento. Então, quando se entrar algum funcionário novo, ele já sabe que aquele ali ele tem que obedecer o modelo em Cascata. Tá? Então, é uma padronização. Ele já conhece, todo mundo já conhece, todos já conhecem. Então, a comunicação entre a equipe fica mais fácil, porque todo mundo já conhece esse modelo, já estudou esse modelo. Tá? Ele é bem difundido. E também os artefatos, né, que eu vou gerar. O pessoal já vai saber quais artefatos que tem que gerar e em que fase eu tenho que gerar esses artefatos. Tá? Em que momento eu tenho que gerar. Então isso tudo devido à padronização. A finalidade do processo é tentar diminuir o caos presente no desenvolvimento de novos produtos de software. Eu não sei se vocês já tiveram o prazer de participar do desenvolvimento, digamos, eu acho que vocês até tiveram no semestre passado, né, o projeto integrador. Aquilo ali é uma breve demonstração, muito breve mesmo, de como é esse caos no desenvolvimento. Tá? Tudo depende muito de como foi o seu projeto integrador, se você desenvolveu sozinho ou não. Tá? Quando você desenvolve sozinho, normalmente é mais fácil, por incrível que pareça. Mas eu estou fazendo tudo sozinho. Mas é mais fácil, porque você sabe o que está acontecendo dentro do seu código. Você fez, você sabe. Problema existe, um problema muito maior quando você tem um sistema maior que você não consegue fazer sozinho e tem outras pessoas trabalhando com você. Então você não vai saber o que eles estão trabalhando, como eles fizeram o código. Pior ainda, se você não tiver padrão nenhum de codificação, né? Se vocês, como grupo, não tiverem nenhum padrão. Ele faz os HTML dele tudo com letra maiúscula, eu faço o meu com letra minúscula, ele usa aspas duplas, eu uso aspas simples e por aí vai, viram uma bagunça. Tá? E é muito legal você participar, ter uma experiência dessa, tá? Para vocês entenderem como é a vida. Tá? É bem possível que um dia vocês tenham essa experiência, tá? Quando vocês entrarem no mercado de trabalho. Tá? Depende muito da empresa para a qual vocês vão entrar, depende também se vocês vão criar uma empresa. Eu falo isso porque eu já vi algumas empresas que eram dessa forma, não tinha uma metodologia muito bem definida, tá? Não tinha padrões, então eu já trabalhei em lugares assim. Tá? E isso não é exceção, é bem comum, tá bom? É muito comum. Eu não posso dizer hoje em dia, tá? Porque hoje em dia já teve muito treinamento, as pessoas estão mais orientadas nesse sentido, tá? Mas na minha época, lá em 2012, isso era bem comum. Vamos ver aqui, já estamos 10 anos depois, talvez as coisas já tenham mudado. Então, cada modelo tenta equilibrar entre necessidade de pôr ordem no caos e permitir a adaptabilidade necessária. Aquela questão, esses modelos, normalmente, eles dizem muita coisa. Você tem que fazer isso, depois isso, depois isso. Só que, quando a gente está muito prescritivo dessa forma, definindo muito como vai ser feito, as pessoas entendem que aquilo ali tem que ser seguido ao pé da letra. Tá? E não necessariamente precisa ser assim. Normalmente a gente tenta adaptar o modelo à nossa realidade, tá bom? Então sempre tentar adaptar e nunca seguir ao pé da letra. Então,
Modelos de processo de evolução de software são importantes, pois propiciam estabilidade, controle e organização para uma atividade que pode ser sem controle, tornar-se caótica, demandando apenas atividades, controles e produtos de trabalho que sejam apropriados para a equipe do projeto e para o produto a ser gerado. O engenheiro de software deve escolher o modelo que mais se adequa ao projeto, tá? Eu já falei. Então, depende do projeto, não existe um modelo que seja bala de prata, tá? Que resolva todos eles. Então, o modelo para se desenvolver um projeto com Arduino, por exemplo, pode ser o mesmo que desenvolve um software comum? Aí fica o questionamento. Para vocês responderem, o que vocês acham? Arduino é aquele... É como se fosse eu já expliquei, né? Aquela placa eletrônica com uns componentes, né? Tem um pequeno processadorzinho, uma memóriazinha, mexer com a eletrônica, né? Aí a gente consegue construir algumas coisas físicas, né? Tipo um leitor de digital, sei lá, acender um LED, esse tipo de coisa. Aí a gente resolve alguns problemas no nosso mundo com eles, né? E aí tem um software, né? Será que dá para a gente usar o mesmo modelo que usa para um, dá para usar para o outro? O que vocês acham? Pode escrever aí no chat. Sim, não. Não dá certo, dá certo. Talvez. Peraí que eu tô morrendo. Engasguei com a água. Nossa, tô chorando agora. Ai. Ainda bem que não foi ao vivo, né? Que a câmera não tá ligada. Então, o William disse que acha que não. Obrigado pela participação aí de todo mundo participando bastante da aula, tô vendo aí. Esse horário é bem complicado, né? Logo depois do almoço as pessoas batem aquele soninho, né? Mas vamos lá, é o que tem. Então o William acha que não, tá? E o modelo para desenvolver um jogo pode ser o mesmo que desenvolve um software comum? Aí já são duas coisas muito mais parecidas, né? A gente tinha um hardware antes, né? E um software, comparar um hardware com um software, agora comparar um jogo com um software, será que dá para usar o mesmo modelo? O que vocês acham aí? É muito mais parecido. Será que não dá não? Talvez, Emanuele falou que talvez. Acho que depende. Deve ter similaridades. Perfeito. Exatamente, Érica. Tem similaridades, mas mesmo assim não é a mesma coisa. O desenvolvimento de jogos ele é um mundo só dele. A gente tem cursos só para desenvolvimento de jogos. E o desenvolvimento de jogos, né, até dá para a gente usar uma metodologia que a gente usa para desenvolver um software comum. Mas hoje em dia a gente já conhece outras metodologias melhores, mais específicas para jogos. Mesmo que seja uma coisa tão parecida, né, a gente tem formas melhores que se aplicam melhor com um projeto de jogo do que com um projeto de software. Então, como a gente define qual é o modelo correto, né? O quão bem os analistas e os clientes conhecem os requisitos. São perguntas que a gente deve realizar, né, na hora de planejar isso. Tá? Então, qual é a arquitetura do sistema, né? Como ela é compreendida, qual a confiabilidade necessária para o cronograma, tá? Será que a gente pode acabar atrasando um pouco? Será que o cronograma ele é tão crítico assim? Por exemplo, é um sistema para uma empresa que vai estar inaugurando tal dia. E aí, nesse dia específico, tem que estar no ar de uma forma ou de outra. Então, a gente tem
A gente não pode errar no cronograma de forma nenhuma. Por exemplo, um lançamento de um... Vocês estão ouvindo o helicóptero? Acredito que não, né? Vocês já falaram que não dá pra... Nossa. Então, gente, mas o Unity, ele não tem nada a ver com com o modelo de desenvolvimento, tá? O Unity ele é só uma ferramenta, como se fosse o Eclipse, tá? Ele não tem a ver com o modelo. Ele é a ferramenta que a gente vai usar. Então, por exemplo, o lançamento de um foguete, ele pode ser adiado? Ideal que não, né? Tem toda uma preparação para sair tal dia, tal hora, porque o alinhamento dos planetas vai estar de acordo com ali o alinhamento da Terra, para que ele gaste menos combustível possível. O buraco de ozônio vai estar bem em cima do foguete na hora que ele vai sair, então é mais fácil dele sair da atmosfera. Então tem toda uma questão ali que tem que ser levada em consideração. Tem projetos que a gente pode adiar um pouco, tem projetos que não. Tá? Então isso vai influenciar também no nosso modelo. Qual é o grau de risco do projeto? Igual aquele outro exemplo lá do avião. Um sistema de um avião, ele tem um risco altíssimo. Lembra do slide anterior que a gente tinha aquele bug que foi numa máquina que emitia radiação para curar células cancerígenas, né? Matar células cancerígenas. Aquilo ali foi um erro tremendo, né? Aquilo ali, o grau de risco daquilo ali é muito alto, porque envolve vida de pessoas, tá? Então, quando a gente tem um risco tão alto assim, a gente deve adotar modelos que prevêem esse tipo de problemas, tá? Existem restrições de cronograma? Será necessário entregar partes do sistema antes da finalização do projeto? Será um único sistema, uma família de sistemas? Qual o tamanho do projeto? Então, tudo isso influencia no modelo que a gente vai escolher. Então, um modelo de processo precisa definir um conjunto de tarefas que precisam ser executadas, entrada e saída de cada tarefa, pré-condições, pós-condições de cada tarefa e uma sequência de fluxo das tarefas. Vocês vão acabar vendo isso nos modelos que eu vou apresentar. Então, se apenas uma pessoa for desenvolver o software, é necessário seguir um modelo? Aí outro questionamento. Será que precisa? Complicado, né? Às vezes a gente acha que vai ser muita burocracia. Poxa, vou ter que seguir aqui um modelo de Scrum, sei lá, um XP, botar um quadro de Kanban, mas sou só eu. Será que só eu não consigo resolver isso sozinho, sem precisar de nada? Então o William acha que sim, ele faria, se ele fosse fazer sozinho, ele faria lá, seguindo toda a regra do Scrum. Seria isso, William? Paulo diz que não. Paulo é mais o freestyle, né? É o desenvolvedor freestyle que vai fazer, vai indo e aí lá na frente a gente vê o que acontece. Então, é aquela questão, gente. E dá trabalho para atualizar. Acredito que algo do tipo seja necessário, pelo menos para se organizar e não se perder. Isso mesmo, Érica. Eu também acho, na minha opinião, mas, como eu já falei anteriormente, é uma coisa que a gente não pode esquecer. Todos esses modelos devem ser adaptados para a nossa realidade. Então, sim, eu usaria um modelo. Eu uso quando eu vou desenvolver software sozinho, eu uso um modelo. Só que eu adapto ele para as minhas realidades. Tá? Eu tenho pelo menos um mínimo do mínimo daquilo para que eu não me perca sozinho dentro do meu código. Tá bom? Eu preciso de um quadro do Kanban? Acho que não. Eu sou uma pessoa sozinha, estou trabalhando sozinho, eu não preciso ver um quadro do Kanban com as tarefas lá que eu tenho que fazer. Tá? Então, mas eu preciso saber quais são as tarefas? Sim, aí já é uma questão que acho importante, né? Pelo menos definir quais são as tarefas que eu vou fazer. Mas eu não preciso ter o quadro lá certinho, tudo bonitinho, tá? Não preciso seguir à risca todos aqueles procedimentos, tá? Então, adaptar a sua realidade. Se você tiver com 2 pessoas só, adapta a realidade de 2 pessoas. Por quê?
Quanto mais engessado é, né, quanto mais você segue as regras, mais coisas vocês vão ter que fazer. Querendo ou não, mais coisas, mais documentos. Tá? Então talvez seja um trabalho, aquela questão, né, de um canhão para matar um mosquito. Então, continuando, a gente tem um dos primeiros modelos que a gente apresenta aqui, né, o modelo codificar e consertar. É o modelo do Paulo, né, Paulo? Basicamente é um modelo caótico sem um processo. Consiste em escrever um código e consertar, né? Então, código, compila e teste. Código, compila e teste. Codifica e remenda sem documentação. Impossível de gerenciar. Talvez não só Paulo, né, mas muitos outros se veem nesse modelo. Se vem nesse modelo, porque é mais prático, né? A gente parte logo para a programação, parte logo para os testes. E é legal, dá certo, funciona. Chega no final, o produto está pronto. Quais as vantagens? Sim, tem vantagens nele, né? Não se gasta tempo com documentação, olha que vantagem ótima. Progresso facilmente visível. A gente vê o software sair ali. No dia que a gente começa a trabalhar, a gente já vê alguma coisa saindo. Não há necessidade de conhecimento, de gerenciamento de projetos, nem nada do tipo. Pode ser realizado por qualquer pessoa que programe, que sabe programar. Tá bom? Então tem vantagens. Quais são as desvantagens? Pode ser necessário refazer tudo devido a erros arquiteturais. Difícil de utilizar em projetos de grande porte. Às vezes a gente pode acabar fazendo um projeto desse que ele não é um projeto pequeno, mas é um projeto já mediano. E aí a gente errou alguma coisa que a gente não viu. Por exemplo, eu posso até ter feito numa linguagem que eu não podia fazer. Eu posso acabar tendo feito ele todinho em Java, não sei. E quando eu fui hospedar, não tinha como eu hospedar em Java, só tinha como hospedar em outras linguagens. Enfim, acabou com tudo, eu vou ter que refazer de novo. Tá? Difícil de utilizar em projetos de grande porte. Obviamente, grande porte a gente se perderia completamente sem um modelo bem definido. Tá? Agora sim, para projetos pequenos, muito pequenos mesmo. Por exemplo, esses projetinhos que eu mesmo fiz aqui em casa com Arduino. Eu acho que não preciso fazer todo um levantamento de todos os requisitos, porque é um projetozinho, uma coisa tão pequena que eu fiz em uma tarde. Não preciso escrever todas as tarefas. Talvez eu possa usar esse mesmo modelo aqui, tá? Okay? Então ele não é um projeto grande e, como era em Arduino, não tinha para onde correr. Eu tinha que escrever numa linguagem específica, com uma forma específica, tá? Talvez eu errasse ali no tipo de Arduino que eu estivesse usando, tá bom? Mas aí depende mais da experiência, né? Arduino é uma coisinha que a gente só descobre na hora que bota para funcionar. Na hora que a gente bota para funcionar que a gente vê que não funciona. Aí a gente tem também modelos prescritivos, tá? Que já são os modelos que vão dizer para você mais ou menos o que você tem que fazer. Então eles vão estar prescrevendo um conjunto de elementos que o processo deve possuir ou gerar, por exemplo, tarefas, artefatos, garantia de qualidade, mecanismos de controle, fluxo de processo ou de trabalho. E aí a gente vem finalmente com o primeiro modelo, né, prescritivo, o de cascata, que é dos anos 70. Tá? É o modelo mais antigo e o mais amplamente utilizado da engenharia de software, modelado em função do ciclo da engenharia convencional. Tá? Então requer uma abordagem sistemática, sequencial desenvolvimento de software. O resultado de uma fase se constitui na entrada da outra. Tá? E aí essa imagenzinha que vocês já devem ter visto. Tá? Vocês já devem até ter feito isso ou uma coisa muito parecida. Principalmente no projeto integrador. Que lá no início a gente tem o costume de sempre colher todos os requisitos, obviamente. Depois a gente faz o design, né? A gente escreve esses requisitos, faz os diagramas, né? Modelo de casos de uso, modelo de classe,
do banco e por aí vai. A gente faz um documento, né, tudo bonitinho. E aí depois a gente vai para a implementação, né, faz o software todo bonitinho, cheio de erros. Depois vai para a verificação, a gente testa o software, corrige esses erros ou não, né, deixa alguns passarem. E depois vai para a produção, né, e ele fica apenas no estado de manutenção, que é basicamente alguns erros a mais que o usuário encontrar, a gente corrige, ou pode acontecer pequenas modificações que não são erros, tá bom? Qual é o grande ponto-chave desse modelo? Que eu diria que vocês, se vocês disserem que eu usei exatamente esse modelo no projeto integrador, eu vou dizer que vocês estão mentindo. Porque esse modelo, ele requer que cada fase seja completamente finalizada para poder passar para a próxima. Tá? Então, por exemplo, aqui os requisitos, todos eles têm que ser levantados nessa fase. Porque eu não posso chegar lá na frente e acabar descobrindo um requisito novo e esse requisito querer entrar no sistema. Ele não vai entrar. Tá bom? Da mesma forma que eu fiz todo o design aqui do banco, mas eu cheguei na implementação e vi que essa classe, essa tabela do banco não vai dar certo desse jeito, vou refazer ela lá na fase de design. Você não vai poder refazer, tá? Porque ele não permite que você refaça. Da mesma forma como aqui no final, ao usuário quer uma funcionalidade nova no sistema. Essa funcionalidade estava prevista, ele disse que queria isso, ele não disse que queria, então não vou fazer. Tá? Então, o problema desse modelo é justamente isso, é que ele é muito rígido. Né? Para você seguir ele ao pé da letra, ele não permitiria que você voltasse para fases anteriores. Só que a gente tem variações desse modelo. Né? Nunca é um modelo só que a gente vai seguir daquela forma exclusiva e pronto. Né? Então, outras pessoas resolveram pegar esse modelo e modificar ele. Então criaram aí, por exemplo, é um modelo em V, que já vai ser uma das variações, né? Uma das variações do modelo cascata. É uma cascata normal, só que após a implementação, né, a gente tem aqui requisitos, arquitetura, componentes, código. Depois que a gente chega aqui, que a gente tem um código pronto, executável, a gente inicia a fase de testes. E aí cada fase de teste está ligada diretamente a algum ponto da fase anterior. Tá? Então, teste de unidades para gerar o código, teste de integração para os componentes, teste de sistema para a arquitetura, teste de aceitação aqui para validar os requisitos. Tá bom? Então, também é possível a gente usar aqui um modelo IV. É possível que algumas pessoas até usem sem saber que usam ele. Modelo W. Incorpora o desenvolvimento dos testes durante a fase do modelo de cascata. Então, aqui na hora de levantar os requisitos, a gente já começa a preparar os testes do sistema. Tá? Na hora do design arquitetural, né, a gente já prepara os testes de integração. Design detalhado, a gente prepara os testes de unidade, codificações e mudança, né, alterações, né, a gente produz, e aí a gente começa a executar os testes, depura, né, se tiver alguma coisa, volta. Já veja que isso aqui tem a setinha para voltar, né, isso aqui também tem, tá? Ele permite que a gente volte para essa fase para poder corrigir os problemas. Por exemplo, deu problema no teste de integração, a gente pode voltar para ela e corrigir esses problemas, tá? Então, e por aí vai, né? A gente vai testando e consertando os problemas, tá? E a gente volta para a fase de codificação e resolve esses problemas de novo. Só que quando a gente volta para cá, a gente tem que executar os testes novamente. Então, executa os testes de unidade novamente para ver se ainda está... Porque a modificação que você fez pode ter, com certeza, inseriu novos erros, tá? Então, a gente tem que testar tudo de novo. Teste de unidade, depois teste de integração e depois teste de sistema de novo. Os requisitos, né? A gente verifica se os requisitos são testáveis apenas... a gente verifica se os requisitos são testáveis. E apenas requisitos testáveis
são aceitos, né? A gente envolve os responsáveis por testes no início do desenvolvimento e faz com que erros sejam encontrados mais cedo, tá? E sejam menos custosos. Quanto mais a gente demora para encontrar um erro, mais difícil vai ser de corrigir e mais, consequentemente, mais caro vai ser. Por que mais caro? Porque o programador vai levar mais tempo para resolver esse problema, tá? E aí, tempo é dinheiro. Quanto mais tempo ele passar tentando resolver bug, mais dinheiro eu vou estar gastando com esse desenvolvedor, tá bom? Que ele poderia estar fazendo alguma outra coisa. E aí vocês podem ter uma noção disso. Por exemplo, eu posso pedir para vocês pegarem o projeto integrador que vocês fizeram no semestre passado e implementar uma coisa a mais lá. Vocês vão lembrar como é que faz? Vocês lembram exatamente como está o código de vocês, como é que ele funcionava? Porque assim, foi uma coisa do semestre passado. E eu duvido muito que todo mundo tenha ciência completa de tudo que acontecia naquele código. Tá? E não faz nem tanto tempo assim. Então, quanto mais tempo passar, às vezes você não lembra nem o código que você fez semana passada. Então, quanto mais tempo demorar, mais tempo você vai levar para resolver aquele problema. E mais caro vai ficar essa solução. Pronto, aí aqui a gente tem uma outra variação, que é a variação que permite que a gente volte para a fase anterior. Tá? Então eu posso aqui dar definição de requisitos, vou para a parte de projetos e daqui eu já consigo voltar para a fase anterior. Tá? Eu não preciso mais seguir a risca. Tá bom? Então aqui eu sempre consigo voltar para uma fase anterior. Engraçado que eu acho que esqueceram de botar a setinha nesse daqui, voltando para cá. Mas tudo bem. Uma outra variação é o modelo entrelaçado, onde basicamente uma fase poderá continuar tratando de questões da fase anterior. Tá? Então, é semelhante a essa daqui, tá? É semelhante, só que levemente diferente. É como se eu estou aqui na concepção, mas digamos que uma parte da minha equipe já vai começar a fazer a análise. Eu terminei a concepção? Não. Eu ainda estou fazendo algumas coisas da concepção do software, tá? Mas uma parte da equipe já começou a fazer a análise, não tem problema nenhum. Tá? E aí, se eles definirem alguma coisa, eu posso voltar para a concepção e corrigir. Tá? Enquanto eu estou aqui na análise, eu já começo a fazer o projeto da arquitetura, defino alguém para fazer, tá? E por aí vai. Eu já posso iniciar partes do sistema, né, antes de terminar a fase em que eu estou atualmente. Então, só mais uma para vocês entenderem que o modelo em cascata, ele é que ele é aquele lá específico que a gente não pode voltar nunca. Só que a gente pode pegar esse modelo e modificar ele para atender às nossas necessidades. E não tem problema nenhum nisso. Inclusive, muita gente já fez. E aí tá aqui dicas de como fazer isso, né? De opções que a gente tem. Subprojetos, né? Introduzem a possibilidade de dividir para conquistar. Permite que algumas fases do modelo em cascata sejam executadas em paralelo, criam vários subsistemas em paralelo, explora potencialidades da modularização, projetos menores e mais fáceis de gerenciar, e pode surgir interdependências imprevistas entre os sistemas. Tá? Isso aqui é o ponto negativo. Pronto, esse de subprojetos também é um cascata, tá? Também é uma variação da cascata, só que é o seguinte. A gente pega um projeto grande e divide ele em coisas menores. Eu até estou fazendo, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, tá? Com um projeto de extensão que eu vou fazer agora. O projeto ele é tão grande que eu dividi ele em 2 TCCs, tá? Um para cada aluno. E a primeira vez que eu faço isso, provavelmente vai dar problema, porque é a primeira vez que eu faço, não tenho experiência nisso, e aí a gente vai testar, né? Semestre que vem eu vou ter experiência aí para dizer. Então a gente fez aqui a gente está nessa fase de análise dos requisitos ainda, tá? Então a gente fez aqui a concepção, né, do software, faz análise dos requisitos, lembrando que isso aqui já tem a setinha de voltar, a gente pode voltar, tá? Projeto arquitetônico, e aí a gente chega nessa fase e a gente meio que divide o sistema. A gente pode dividir... Tem várias formas de dividir. A gente pode realmente dividir completamente o sistema e fazer subsistemas mesmo,
que sejam totalmente independentes, como a gente pode fazer módulos, né? Fazer um sistema só que em módulos. Tá? E aí, para cada subsistema ou para cada módulo desse, talvez tenha até mais formas de dividir um sistema que eu não conheço. Tá? Então, para cada módulo desse, a gente vai ter um projeto detalhado daquele módulo, uma equipe para fazer a codificação e depuração daquele módulo, um teste só para aquele módulo. Vai ser uma equipe inteira só para aquele módulo. Tá? O ideal é que seja uma equipe para cada módulo, acredito eu. Acho que é o melhor jeito, uma equipe para cada módulo. Do que todo mundo trabalhando em cada módulo. Agora, também, se for uma pessoa só para cada módulo, é complicado. Tá? Porque uma pessoa só, a gente torna... a gente cria aquela relação de pai e filho entre o módulo e a pessoa que desenvolveu. Tá? E isso não é legal, isso é uma coisa que tem que ser evitada ao máximo. Quando um sistema fica dependente de uma pessoa. Tudo que a gente tem que fazer nesse sistema, a gente depende daquela pessoa para fazer. Se essa pessoa tirar férias, como é que a gente faz no sistema? Não faz nada, o sistema fica parado. Se der algum bug, ninguém pode mexer nele. Então não é uma boa prática. A gente tem que ter várias pessoas que conheçam o sistema. Se a equipe for pequena, é impossível você trabalhar dessa forma, tá? Já começa por aí. Se a equipe for pequena, não dá para trabalhar num modelo desse daqui. Tem que ser equipes grandes, para a gente poder dividir algumas pessoas para cada projeto. Tá? No final de tudo, né, a gente sempre testa, né, e dá uma testada geral, né, com todos os componentes funcionando, né, e bota em operação. Outra variação do modelo cascata é com redução de riscos. Introduz-se uma fase de redução de riscos antes do início do projeto. Aplica-se técnicas de redução de riscos. Que técnicas seriam essas? Por exemplo, desenvolvimento de protótipo de interface com o usuário. Então, essas técnicas que estão aqui não são só para o modelo cascata, tá bom? Qualquer modelo pode pegar essas técnicas e usar. Desenvolvimento de protótipo de interface é uma ótima técnica. Isso sempre tem que ser feito, tá? Porque a gente mostra a telinha para o protótipo para o usuário. É isso mesmo que você quer antes de você começar a fazer. Tá? E aí, desenvolvimento do storyboard com o usuário, vários ciclos de entrevista com o cliente, filmagem dos usuários utilizando o sistema antigo, visita ao ambiente de trabalho do cliente para entender o ambiente. Isso aqui é importantíssimo. Esses dois tópicos aqui são importantíssimos. Utilização de qualquer prática para elucidação de requisitos. Essa questão de visita no ambiente é porque é o seguinte, o programador, às vezes ele tem uma ideia de que o cliente vai obedecer todas as normas e vai usar o software da forma como ele foi projetado para ser usado. E não acontece isso. Às vezes você precisa visitar o ambiente para você saber, por exemplo, que lá todo mundo usa só Linux. É uma coisa que você não planejava. Você está trabalhando no Windows, você jamais imaginava que lá você ia ter que fazer um software que roda no Linux. Tá? Então algumas coisas podem dar errado. Tá? Às vezes tem até questão de navegador. Mas meu sistema é web, não depende de Windows, Linux. Tá, mas aí qual é o navegador que eles estão usando lá? Às vezes tem uma obrigatoriedade que eles têm que usar o Internet Explorer versão 6 porque eles já usam um outro sistema que só funciona nesse navegador. Eu estou falando isso porque eu já encontrei isso, tá bom? Eu não estou inventando da minha cabeça, tá? Já aconteceu, então é possível que ainda exista. É possível que ainda existam pessoas usando Internet Explorer versão 6. E aí, modelo cascata, né? A gente vai ter essas vantagens aqui, né? De ter uma documentação rígida em cada fase do processo. Então, a gente tem documentação. A aderência a outros modelos de processo pode ser combinado com outros modelos. Ok? Quais as desvantagens? Projetos reais raramente seguem o fluxo sequencial. É aquilo que eu tinha falado lá, que a gente não pode voltar, né? Mas a gente pode adaptar ele e permitir que volte, né? Mas raramente a gente segue esse fluxo sequencial hoje em dia.
É difícil para o cliente definir todos os requisitos no início do processo. Difícil adequação a mudanças de requisitos, obviamente, né? Se a gente tem que definir tudo antes, né? A gente não pode mudar depois. Uma versão executável só ficará pronta no final do processo. Então, para os clientes ansiosos, isso aqui é horrível. Caso uma fase atrase, todas as demais são atrasadas. Não é possível voltar uma fase, redesenhar um requisito na fase de implementação, por exemplo, né? O cliente terá que esperar todo o projeto para ter uma versão funcional, tá? Repetindo essa anterior, tá? Então, essas aqui são as nossas desvantagens. Então, quando vocês vão fazer um software, vocês conseguem definir tudo que ele vai ter antes de iniciar o desenvolvimento e implementar exatamente o que você definiu, sem mudar um ponto e vírgula. Vocês conseguiram fazer isso no projeto integrador de vocês? Não, Paulo, eu não estou nem falando isso do Google direcional, porque eu estou falando de Internet Explorer. A gente tem o Internet Explorer agora, que é o Edge, né? Eu nem cheguei a usar ele, por preconceito mesmo, porque os outros eram horríveis. Só que o que eu estou falando é do Internet Explorer 6, versão 6. A gente estava na versão... Teve a 7, teve a 8, eu não sei se teve 9. Mas o 8 era o último, depois pulou para o Edge. Estou falando da versão 6, que foi lá que era do Windows XP. Tá? Então tem sistemas, principalmente sistemas do governo, que só funcionam nessa versão do Internet Explorer, tá bom? Então, eu falo isso porque pode ser que vocês vejam isso uma vez na vida de vocês. É um prazer para vocês usarem o Internet Explorer 6. E a maioria falou aqui, né, que não consegue definir. É óbvio, né? Você tem que ter um costume muito grande, uma experiência muito grande para você conseguir definir tudo logo lá no início e implementar exatamente aquilo que você definiu sem mudar um ponto e vírgula. Eu mesmo, eu tenho vários anos aqui de experiência. Quando eu estou desenvolvendo um software, eu vejo que, não, mas o banco de dados ficava melhor se fosse dessa forma aqui. Por que eu pensei nisso aqui? Isso aqui não dá certo. Desse outro jeito é melhor. Então, acontece, tá? Por mais experiência que você tenha, é muito difícil você conseguir fazer isso. Pronto, eu vou parar por aqui hoje. Tá? Já falei demais. Vocês já devem estar cansados, eu também estou. Ainda tenho outra aula. Guardar um pouquinho aqui da voz para outra. Pois é, pessoal. Então, a lista de presença está aí na... Deixa eu ver aqui. Está aqui ainda. Ctrl V. Assinem aí. Estamos liberados, né? Faltariam 5 minutinhos, mas não precisa chegar até o finalzinho. Não. Pior que não falta 5 minutos, não. Acabava de 14h30 mesmo. Eu achava que era 14h35. Então é isso.